E aí, cavernosos, sejam bem-vindos a mais um CTcast aqui na Caverna das Tribos. Estamos aqui diretamente do Mutação Festival, com o nosso estúdio montado aqui. O pessoal fica passando por aqui, vendo a gente gravar. Inclusive, a quarta sessão tá rolando ao fundo, então se você escutar aí, é porque tá rolando lá dentro, né, do nosso espaço, Dani. A galera já tá lá curtindo mais uma sessão do Mutação Festival, que tá animal. Com as expectativas lá em cima. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Mas está sendo muito especial o acampamento, o festival até aqui, né? Nosso primeiro Mutação Festival, então é difícil ainda lembrar que não estamos num acampamento. Mas, na verdade, é quase como uma imersão, né? É quase como uma imersão. Cheio de experiências. É só tu entrar na porta que você já começa a ter muitas experiências. Estamos aqui praticamente desde as 3 horas da tarde. Hoje vai até as 3 da manhã. Tem muita coisa pra rolar. Festa tropical, inclusive. Festa tropical. Hoje vai ser massa. Mas isso tudo você acompanha através das redes sociais da Caverna das Tribos, que é a Caverna das Tribos em todos os lugares. Então é só seguir lá que você acompanha tudo que rolou aqui no Mutação Festival. Enquanto isso, enquanto tá rolando a quarta sessão, a gente vai conversar aqui um bom papo com o pastor Eric Alves, que ministrou a palavra hoje à tarde aqui pro pessoal. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado. Prazer é meu. Teu primeiro Mutação, né? Primeira mutação. Como é que foi? Já faz uma breve avaliação aí pra gente. Foi sensacional. Eu até estava comentando com o pastor Mike que a questão do ambiente, quando você chega no ambiente, o ambiente aqui é um ambiente muito pesado no bom sentido, né? Da glória do Senhor. Então, eu pude ver assim, os jovens realmente nos momentos das sessões dos cultos assim, sendo tomados pela presença do Senhor. Então, sensacional. Sim, e o da hora que... Desculpa. É que da hora que tá aqui com a gente o tempo todo. Tá imerso aqui também com a gente. Também. Todos os dias vai ficar com a família. E isso também é muito massa. Vai viver a experiência do Mutação completa. Com certeza. Nós decidimos isso, não ter mais nenhuma outra agenda, nada, realmente vir pra cá. E Deus falava isso ao meu coração. Falava assim... você vai ministrar, mas o que você vai ser ministrado, né, vai valer muito mais a pena. E realmente isso tem acontecido. Sim, como a Nath falou anteriormente, estamos começando agora a nossa quarta sessão. E eu queria saber de ti, assim, qual foi a experiência que mais te impactou até agora, que estamos, assim, nem na metade ainda, né? Qual que foi a experiência que mais te impactou até aqui? Cara, a visão da caverna, ela é algo, assim, surpreendente. Porque o que você encontra... na maioria das vezes, pelo menos, eu não vou falar todas as vezes porque eu não fui em todos os lugares, mas o que a gente mais encontra é o seguinte: nós encontramos uma tribo do rock, fazendo coisas do rock, andando com pessoas do rock. Aí nós encontramos uma tribo do rap, fazendo coisas do rap, andando com o pessoal do rap. Aí nós encontramos uma tribo do pagode, fazendo coisa de pagode. E quando você chega aqui, você encontra tudo isso num único lugar, né? E, assim, eu acredito que a palavra de Deus, quando fala em amar o seu próximo, isso acontece muito aqui. Por que eu tô falando isso? Porque o rock não dá com o pagode, sabe? E quem gosta, às vezes até, tipo assim, quem gosta muito do rock, às vezes até se incomoda em ouvir um pagode. Mas não é o caso. Não é o caso aqui, né? Realmente é a Caverna das Tribos... com os corações das tribos todos convertidos e transformados. Então, quando eu olho aqui e vejo a galera, tipo, conversando, trocando ideia, todo mundo sorrindo, sabe? Você não vê ninguém triste, você não vê ninguém... E a cada momento que tem as questões, não, agora nós vamos tocar o pagode, agora nós vamos tocar o rock, e você vê o pessoal participando, sabe? Todo mundo junto. Isso é uma coisa realmente inédita que eu nunca tinha presenciado, eu nunca tinha visto uma questão dessa. Então isso me chamou muito atenção. E paralelo a isso, é uma igreja muito profética. Então, assim, é uma mistura de tudo, sabe? Porque quando você analisa uma igreja profética, você tem aquela sensação dos profetas, dos anciãos, da galera
tipo, sei lá, um negócio mais... Uhum. Não me entendam a expressão mal, mas um negócio mais, tipo, tudo organizadinho, tudo redondinho, tudo isso Mais aqui. cringe. E quando você chega aqui, você encontra tudo isso que eu falei anteriormente, Uhum. né? Só que com esse viés profético, fala, cara, esse lugar realmente é diferente. Realmente Deus tem algo diferente pra cá. Uhum. Eu falaria isso, inclusive, quando tu falaste que existe todas as tribos num lugar só, mas que ainda sobra espaço pro profético, que é algo que tu carregas muito forte no teu ministério, né? Sim, sim. Como é que é viver essa experiência e o que tu tens visto e vivido, assim, né? Nessas experiências de agendas, enfim. Como é que tu tens percebido o que as pessoas têm recebido, aquilo que tem sido derramado também nesse tempo? Olha, essa questão do viés profético, né? Do encargo profético, vamos dizer assim, ele é algo assim que acabou se sobressaindo na minha vida. Não foi algo que um dia eu cheguei e falei assim, eu carrego o profético, ele é mais forte, vamos dizer, na minha vida. Isso foi identificado por outras pessoas. Porque quando você autodenomina algo, a tua margem de erro ela é enorme. Mas quando as pessoas reconhecem aquilo que você carrega, é algo muito mais assertivo, tá? Então, só tô dando essa explicação para não achar, tipo, ele se acha um profeta. Não, não me acha um profeta. Até porque a característica profética hoje no Brasil, ela tá muito deturpada, né? As pessoas, elas acham que o profeta, ele é levantado para profetizar, né? É mais uma questão meio que como vidência, né, do que necessariamente o que a palavra de Deus realmente fala sobre a questão profética, né? E eu realmente tenho isso no meu coração muito forte, essa questão da questão profética dentro dos 5 ministérios é o que mais sobressai na questão do meu ministério. Em relação ao que eu tenho visto, é que realmente tudo que Deus está fazendo no Brasil vai culminar num avivamento, sabe? Não, assim, tudo está desenhado para que o avivamento aconteça, né? Essa questão que está acontecendo nos Estados Unidos na universidade, e agora tem outras universidades que estão. Isso me fez perguntar para Deus, falar, Senhor, nós recebemos palavras que o Brasil seria, né? E por que isso não veio para cá ainda? E o Espírito Santo ele foi muito claro, falou assim, eu preciso de pessoas que têm fome. E o que acontece nos Estados Unidos, se você tem um pouco de vivência lá, você vai perceber que todo aquele fogo do Espírito que tinha naquela nação, ele foi embora. E isso causa o que nas pessoas? Fome, desespero, né? Às vezes até inconscientemente. Então, isso está acontecendo lá. E a igreja brasileira, ela tá uma igreja acomodada. Ela tá uma igreja, assim, realmente deitada em berços esplêndidos, sabe? Na glória, porque existe muita glória, né? Então, eu acredito que exista um tempo que está vindo sobre o Brasil, onde as coisas vão se apertar um pouquinho para a igreja brasileira, para que a igreja possa se alinhar e para que a igreja possa se voltar 100% para o Senhor. E essas coisas que eu vejo acontecendo aqui, que eu vejo acontecendo em Sorocaba, que eu vejo acontecendo em alguns lugares pontuais onde o Senhor está me levando, realmente eu vejo Deus nos escondendo os profetas dentro da caverna. Eu vejo isso. Hoje a minha leitura bíblica naquilo que eu ia pregar, eu prego essa palavra muitas vezes. Mas hoje, quando eu estava lendo e que eu li aquela parte que fala que Jezabel estava matando os profetas do Senhor, ali em 1 Reis 18. Mas Obadias, que encontrou Elias, ele escondeu 100 profetas em 2 cavernas, 51 e 50 Quando eu li isso, o Espírito Santo parece que assim, ele abriu os meus olhos para o que está acontecendo aqui, né? Porque é um movimento assim que é referência, talvez nem vocês tenham a noção de quanto isso é referência no Brasil para pessoas assim de renome, para pessoas assim, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos dizer assim, famosos que estão aí levando a palavra do Senhor, pregando em outros países, e eles tomam a caverna como referência de missões urbanas, eles tomam a pessoa do pastor Mike como referência. Então talvez nem vocês tenham essa noção, e isso é normal acontecer, porque vocês estão inseridos aqui, e a sensação que eu tive foi Deus falando assim, olha, mas essa caverna vai abrir as portas.
né? Não para as pessoas irem embora, mas para que os profetas sejam revelados. Porque isso é necessário acontecer, né? Às vezes a gente fica meio assim, pô, mas é que ele cresça ou diminua, mas isso não diz respeito a você ter destaque entre as pessoas ou não. Diz respeito ao seu coração, né? E Deus vai pegar exatamente essas pessoas que entenderam isso, que ele cresça ou diminua dentro da caverna, porque daí ele sabe que ele pode, fora da caverna, usar essas pessoas como referências no Brasil para realmente trazer o avivamento, né? Então, o que está acontecendo aqui para mim é... Eu não posso falar nem que é uma preparação, porque, sinceramente, para mim isso aqui já está pronto. Esse ambiente já está pronto para realmente as portas abrirem e algo muito grande acontecer envolvendo vocês. Sim. Eu tenho uma percepção, assim, nos dias de hoje, que a igreja, não sei se talvez seja aqui na cidade que é muito pequena, enfim, não sei como que é lá na tua cidade, mas eu tenho a percepção de que a igreja hoje, ela é muito dividida, sabe? É um falando mal do outro, é um falando do que o outro tá fazendo, se eu faço desse jeito e o outro vai lá e faz igual, é porque ele tá me copiando, e sabe, essas picuinhas, assim. E aí quando tu falas de avivamento, isso é uma das coisas que vem à minha memória, assim, de o avivamento mesmo com a divisão da igreja, sabe? A divisão humana da igreja, que na verdade quem faz isso são as próprias pessoas, né? E justamente tu tens um projeto, né? O Go Church, que é para unificação das igrejas, né? Sim. Então tu vê que essa questão do avivamento, eu vejo também que está próximo, mas tu vê que talvez se a igreja se unisse, isso seria de fato mais vivo dentro da gente, a gente teria mais essa visualização desse avivamento. Uma vez eu li que todo avivamento precede uma queda. E a partir do momento que eu li aquela frase, eu comecei a orar ao Senhor e dizer assim: Deus, isso é realmente necessário? Por quê? Por que isso tem que acontecer? E daí quando você começa a trabalhar em prol da união da igreja, você entende o porquê isso tem que acontecer. Se a igreja entendesse o seu papel, se a igreja caminhasse numa base bíblica, sabe? Eu sei que cada igreja pode ter sua doutrina, mas a doutrina, na minha opinião, ela entra numa questão mais de costume da igreja. Por exemplo, assim, aqui nós tocamos o louvor assim, nós damos a liberdade para o Espírito Santo, o nosso culto tem tantas horas. Eu acho que esse tipo de doutrina tudo bem. Agora, coisas que ferem princípios bíblicos, eu acho que a igreja não deveria partilhar, né? Então, assim, a base bíblica dentro da igreja, ela tá fraca. Não seria essa palavra que eu queria usar, mas enfim, eu não consigo pensar na palavra agora, mas ela está fraca, ela está frágil, essa é a palavra. Ela está frágil, né? Então as pessoas às vezes estão se apoiando muito mais em doutrinas humanas do que em padrões bíblicos. Sim. A religião sobrepondo a Bíblia, na verdade. Exatamente. Né? E essa questão é que tem fragilizado a igreja e, consequentemente, atrasado o avivamento, né? Só que eu também entendo o seguinte: existe um kairós de Deus. E nada, nem ninguém pode impedir o tempo perfeito de Deus das coisas. Eu creio que a nossa oração, ela pode, a nossa união, enfim, uma ação nossa, ela pode até, assim, tocar o coração de Deus a tal ponto de Deus mudar um pouco os seus planos e o seu tempo para a nossa vida. Então, se a igreja entendesse isso, se a igreja se unisse, sabe, se não ficasse essa questão isso é a questão do ego do homem, da pessoa querer ser conhecida mais do que a outra, né? Eu escuto muito essa frase: não pode pescar em aquário. Cara, que aquário? Que pensamento mais tolo esse. É o oceano todo. Exatamente. Irmão, o oceano exatamente. Todo. Sabe, se realmente as pessoas têm essa consciência de aquário, já parte do erro aí. Porque a outra igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Né? Nós somos como o amigo do noivo. O que o amigo do noivo faz, segundo a Bíblia me ensina? O amigo do noivo, quando ia ter um casamento, a noiva e o noivo ficavam separados. Eles não se viam. Então, eles se viam uma vez. Aí eles se separavam. O noivo tinha que preparar sua casa, tinha que preparar onde eles iam morar, trabalhar, etc. e tal. E quando tudo estivesse pronto, o pai viria e olharia se aquela casa estava pronta para eles morarem, e aí sim o casamento aconteceria. Só que essa distância, para que não morresse
aquele sentimento de amor e esperança do casamento entre o casal, o noivo determinava um amigo. E esse amigo é quem levava os presentes para a noiva. Esse amigo é quem, sabe, tinha o contato com a noiva. Só que o que eu vejo hoje acontecer? Eu vejo hoje pastores querendo se relacionar com a noiva e não sendo o amigo do noivo. E é esse cuidado que nós temos que ter. A igreja não é minha. A igreja não é dos pastores. Não é da placa. A igreja é de Cristo. Eu só sou amigo do noivo. Eu só tô olhando a noiva e falando assim, ó, Jesus tem um presente para você, cara. Mas olha para ele. A tua paixão é ele, não sou eu. Eu não posso fazer nada. Né? E contrapartida, alguns homens que chegam numa intimidade tão grande com o Senhor e eles se confundem, porque eles acham que eles estão fazendo. Que o poder está neles, que o poder não está mais no nome de Jesus, mas eles quem estão realizando as obras, etc e tal. Sabe? Então, assim, isso realmente está fazendo com que o avivamento se atrase. Mas o Kairos de Deus, ele é perfeito. A questão não é se está atrasado ou se vai ser antes. A questão não é essa. Eu acho que a pergunta é quem quer participar, porque ele vai acontecer. Eu acho que essa é a pergunta. Quem falar que não, azar. Porque essa pessoa vai ficar de fora do maior mover que vai acontecer na história da igreja. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito, muito, muito nisso. Sabe? Do maior mover. Ah, mas você acredita porque os profetas estão falando? Cara, Jesus está voltando. E aquilo que aconteceu em Joel 2, a profecia de Joel 2, a profecia que aconteceu em Atos, que Joel 2 é citado, não foi o final. Não tem um ponto final ali. Aquilo foi o início. E nós, nesse tempo, nós vamos viver esse ponto final. Sabe, desse mover de Joel 2 novamente na nossa geração, ou talvez um pouquinho mais para frente, eu não sei, né? É bem interessante uma coisa, gente. Você sabe qual a maior dificuldade para o avivamento vir? É o arrependimento. Só que não é o arrependimento do pecado que você sabe que você tem. É o arrependimento do pecado que você não sabe que você tem. Então você tem que entrar numa profundidade com Deus para que o teu pecado seja revelado para você primeiro. Para que o teu caráter seja revelado para Deus mostrar. Falar, ó, tá vendo isso aqui? Essa porcaria que eu tô te mostrando? Isso é você. Nossa, Deus, mas eu achei que eu tava melhorzinho. Não, isso aqui é você. E é isso que eu quero que você se arrependa. Sabe? Eu tive uma experiência na minha vida porque, como nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, eu cresci na igreja. Nasci na igreja, cresci na igreja, nunca me desviei. E vai morrer na igreja. Vou morrer na igreja. Morrer com Jesus. Já sei meu destino. Exatamente. E realmente, como nós conversamos, isso é um privilégio. Só que quando nós temos essa linha da igreja, nós automaticamente nós achamos que eu sou convertido, eu nunca fiz nada de errado, então eu peco, mas é umas coisinhas mais suave, mais leve, né? Então você acha que você é o alecrim dourado, que você é uma pessoa mais próxima de santidade, etc e tal. E eu passei por uma experiência onde aconteceu algo no meu trabalho e eu fui tomado por uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. E eu fiquei por 2 semanas assim, muito bravo. Mas quando eu falo bravo, as minhas pernas e as minhas mãos tremiam de raiva. E daí eu falei, olha, não me coloca mais escala de mensagem, de pregação, não me coloca mais escala de louvor, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E eu entrei em choque, eu falei assim, Deus, que isso, cara? Eu não sou assim. O Espírito Santo falou assim, não, você é. Esse é o Eric. Esse é você. Foi aí que me veio uma frase que eu uso nas minhas mensagens. O que não é diagnosticado não pode ser tratado. Então é o que Deus está fazendo com a igreja. O avivamento vai vir. Só que é tão profundo, gente. Nós temos que cavar tanto ainda. Tanto. Porque não é o arrependimento do pecado que eu conheço. É o arrependimento do pecado que eu ainda nem sei. Mas isso parte também de uma maturidade, né? Porque, claro, chegar numa situação dessa, é que tu entender que tu precisa
pensar, não, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo comigo, que eu tô tendo essa reação agora, eu preciso ser tratado nessa área, parte de uma maturidade também, né? E eu queria saber como tu enxergas a igreja hoje como um todo, tu enxergas que a igreja é imatura, ou a igreja tá preparada, ou precisa se preparar muito ainda para o avivamento, como é que tu enxergas isso? Em questão de maturidade, eu digo. Olha, se a gente for analisar a igreja de uma forma geral, na minha opinião, não. É uma igreja imatura. Na minha opinião. É claro que você vai falar assim, Eric, mas olha o que está acontecendo aqui na VPN Church. Eu vou falar, é verdade, vocês estão um passo à frente. Assim como se você for lá no Chama, talvez você olhe e fale assim, não, mas aqui no Chama também tá diferente. Talvez seja um passo à frente. Só que se a gente for juntar tudo num saco e estabelecer uma média, para mim a igreja está muito, muito, muito longe da maturidade. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa para vocês num entendimento que eu tenho. Sabe esse negócio de eu sou a igreja? Isso para mim não existe. Eu não sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. O corpo é a igreja e a noiva é a igreja, né? Então Deus não vem para me buscar. Deus vem para buscar a noiva. E eu tenho que estar inserido dentro da igreja, dentro do corpo. Senão eu não vou ser salvo. Pelo menos é o que eu entendo que está escrito na palavra de Deus, né? Então, quando nós falamos de maturidade, sabe? Nós ainda estamos brigando para as pessoas irem para a igreja. Nós ainda temos a dificuldade das pessoas... e isso até nas igrejas que estão bem saudáveis. Aqui provavelmente não deve ser diferente. No Chama não deve ser diferente. Outras igrejas que eu conheço não deve ser diferente. Das pessoas ainda olharem e falarem assim, poxa, 2h30 de culto? Gente, que louvor demorado. 1 hora de louvor. 1h e meia de louvor, meu Deus do céu, que demorado. As pessoas, cara, eu não consigo enxergar maturidade nisso. Ah, pastor, mas você não acha que as coisas têm que ser programadas, que as coisas têm que ser no que diz respeito a Deus? Não, eu não acho. Eu acho que nós temos que ter o script, mas se ele quiser mudar, é dele, não é meu. Né? Então, assim, essas pequenas coisinhas, sabe? Esse trabalho árduo de fazer as pessoas entenderem a soberania de Deus, isso me mostra que a igreja ainda está um pouquinho longe, né? Exatamente pelo fato de nós, nesse último tempo aqui, nesses últimos anos do Brasil, nós não passamos por nenhuma perseguição. A glória de Deus era evidente nas igrejas, então se você queria receber, você estava lá disponível para você, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, que realmente a glória parece que foi tirada, sabe? Então isso causaria fome nas pessoas, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil, ele é um país super diferente, cara. Todo mundo que vem de fora olha para nós, vem nas nossas igrejas e fala assim, cara, vocês estão vivendo um negócio aqui, que meu Deus, que coisa maravilhosa que vocês estão vivendo aqui. Só que nós não valorizamos isso, sabe? Acontecendo em Asbury, as pessoas estão há 10 dias, 11 dias, que o culto não para. E nós estamos vibrando com isso. Mas nós não aguentamos ficar 3 horas de culto nas nossas igrejas. Então, por que nós estamos vibrando com isso? É uma mentira pra gente, não é uma verdade. Sim. Você está vibrando porque o avivamento dá trabalho. Avivamento não é o fim, avivamento é o meio de algo. Imagina como aconteceu lá em Atos, onde a palavra foi... Pedro entrou, fez a cura lá do paralítico, lá na porta do templo. Aí ele entra, faz uma mensagem, ele prega. Ali o avivamento começa a acontecer. 3.000 pessoas aceitam a Jesus naquele momento. Imagina se 3.000 pessoas parassem na frente da porta aqui, da VPN, e falassem assim, cara, nós escutamos a palavra, nós queremos nos converter hoje. Será que nós estamos prontos para isso? Porque são 3.000 pessoas com problema no casamento, com vícios de pornografia, de sexualidade, de problemas enfim, de caráter, problemas de síndrome do pânico, depressão. A igreja brasileira está preparada para o avivamento? Sabe, nós estamos clamando pelo avivamento, mas, cara, o avivamento dá trabalho. E se nem nos cultos nós queremos ficar, sabe, até um pouco mais tarde, porque eu vou trabalhar amanhã, porque as coisas desse mundo, elas estão muito mais latentes, muito mais prioritárias na nossa vida do que o reino de Deus, né? Então, nesse aspecto, eu olho a igreja brasileira com uma imaturidade. Só que, assim,
eu não consigo colocar, como eu falei, se fosse pôr tudo dentro do mesmo saco, estabelecer uma média. Mas eu não consigo colocar tudo dentro do mesmo saco, porque eu realmente acredito que Deus está levantando algumas igrejas, alguns pastores, que a única coisa especial que esses pastores, essas igrejas têm é que o coração está 100% em Jesus. É isso. Não é mais espiritual, não é mais... não tem a teologia melhor, não, o coração está 100% em Jesus, né? E Deus está levantando esses para serem precursores, para puxar a fila. Alguém precisa puxar, precisa iniciar em algum lugar, né? E eu realmente, então, essas igrejas, eu acredito que elas estão um passo à frente do que está acontecendo no Brasil. Sim. Então, eu vejo que essa questão da maturidade nas igrejas, ela manda diretamente no fato da gente aceitar e falar sobre as nossas fraquezas, sabe? Quando falaste ali sobre uma fraqueza tua, eu lembrei de algo ontem que a Andrea falou durante a pregação, é que a gente costuma olhar pro nosso irmão e falar, não, mas olha lá, se ele tá fazendo aquilo e eu tô aqui, nossa, eu tô grandão perto dele, né? Parafraseando ela, porque ela falou de uma forma mais... Claro. Mas aí tu olha pro teu irmão e fala, não, se ele tá fazendo aquilo lá e eu tô fazendo só isso aqui, eu tô suave. E ela falou, se você acha que você tá suave, quando você olha pro seu irmão, é porque você tá muito pior do que ele. Sim. Sabe? E essa é uma questão que, cara, eu até me emocionei, na verdade. Tava aqui, ó, me controlando pra não chorar. Porque... Mas pode chorar, pode chorar. Estamos aqui, né? É Mutação Festival. Qualquer coisa corta, sei lá, faz alguma coisa. Por conta disso, assim, porque como é difícil a gente falar das nossas fraquezas, né? Na outra semana eu fui ministrar na caverna, no louvor da Caverna das Tribos, eu fui ministrar. E eu não costumo falar sobre as minhas fraquezas, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E aí, quando eu comecei a ministrar, justamente essa foi a palavra que veio no momento. Dani, larga o teu orgulho e fala sobre o teu problema, que é o orgulho. E eu falei assim que tinha uma época da minha vida que eu tinha tanto orgulho que eu tinha orgulho de não... E esse orgulho me impedia de chegar perto de Deus e não cantar pra Ele, mas falar com Ele. E era isso que eu falei na ministração, assim, que eu tava tão acostumada a pegar o meu violão e cantar e achar que Deus, nossa, tô arrasando com Deus. E Ele olhou pra mim e falou assim... Quando você senta na mesa com seus amigos, você canta pros teus amigos ou você conversa? Sabe? E aí, quando tu falou ali em relação à ira e tudo mais, eu lembrei dessa ministração que eu ministrei na Caverna das Tribos, porque eu falei, cara, eu estou quebrando o meu orgulho agora pra dizer pra vocês que Deus me falou isso, entendeu? E eu acho que essa questão da maturidade na igreja, ela manda muito em relação a isso. E eu vejo que quanto mais a gente consegue falar das nossas fraquezas, mais isso nos conecta e nos faz ser uma igreja unida. Entende o que eu quero dizer? Com toda certeza. Pra mim, essa palavra, assim, se eu pudesse resumir isso aí, eu resumiria na palavra vulnerabilidade. E nós necessitamos ser vulneráveis, né? Só que tem uma coisa, olha, se tem uma coisa que o inferno fez bem feita, muito bem feita, foi a fofoca. Isso é um negócio, assim, extraordinário do inferno. O corte de milhões. Total. Porque, assim, não, você tropeça em pedra grande, você não tropeça em pedra grande. Você tropeça em pedra pequena. Você não tá vendo. E a fofoca, ela parte desse princípio, né? Então, assim, por que as pessoas deixaram de cumprir o que a palavra de Deus fala? Porque, assim, eu confesso meu pecado pra Deus pra eu ser perdoado. Mas eu confesso meu pecado pro meu irmão pra que haja cura. É isso que a Bíblia me ensina. Mas como é que eu vou confessar pro meu irmão, sendo que a fofoca tá comendo solto dentro da igreja? E o meu irmão, ele vai fofocar. Ele vai fofocar. E foi normalizado, na verdade, né? Não, e a questão não é... Cada vez tá mais cool falar, vamos fazer uma fofoca aqui. E quando nós falamos assim do irmão, ainda é uma coisa, mas as pessoas foram machucadas pelos seus líderes espirituais, pelos seus pastores, né? Então, assim, como é que você... Por exemplo, digamos que você está machucada com algo. Aí você passa para a minha igreja, você começa a frequentar a minha igreja. Como é que você vai estabelecer confiança em mim como um pastor, sendo que um outro pastor te machucou? Sabe? Sendo que um outro líder te machucou. Porque você foi ali ser vulnerável, contar algo para que pudesse haver cura. E essa pessoa, às vezes, na melhor das boas intenções, nem for por maldade, mas ela errou. Ela errou. Então isso, assim, dentro da igreja, é algo que precisa ser melhorado.
mas para que a vulnerabilidade ela volte a acontecer, porque eu vou te dar um exemplo, eu já vivi situações de querer, tipo, eu preciso me abrir, preciso conversar, né? E você reunir um grupo de líderes onde você caminha e quando você abre aquilo, você fala, não, mas pastor, assim, mas Sim. e aí? Eu ser pastor, eu Sim. recebo poderes como Sim. homem? Não recebo, né? Eu ainda tenho as minhas feridas, eu ainda tenho as minhas mágoas, eu tenho as Sim. minhas lutas, eu tenho meu espinho na carne, eu sou um ser humano, né? Então, hoje precisa se haver meios, né? Então, por exemplo, se eu preciso chorar, eu tô lá em Sorocaba, eu choro no ombro do Mike, que tá aqui em Araranguá, Sim. como pastor, né? Mas dentro da Sim. igreja, nós precisamos criar esse ambiente, sabe? Porque muitas pessoas, elas já receberam o perdão de Deus, mas elas sofrem com a doença por falta da cura, Sim. e a cura vai acontecer conforme a Bíblia me ensina. Eu confessando meu pecado pro meu irmão do lado, sabe? Pode perceber lá em Asbury, aconteceu alguns movimentos lá de jovens subindo e se confessando. E aí o fogo desceu. Porque você sai da frente de Deus, né? Quando eu não faço isso, a sensação que eu tenho é que eu me coloco na frente de Deus falando assim, eu sou santo como você, deixa que eu tomo conta aqui das coisas. Sim. Mas quando eu realmente entro na minha linha humana, da minha humanidade, eu tô dizendo para Deus, eu não sou ninguém. Tô saindo da Sim. sua frente, né? E aí a coisa acontece. A vulnerabilidade, ela te torna dependente, né? Com E certeza. quando tu se faz vulnerável diante de Deus, a tendência, né, é que tu dependa ainda mais dele, né? Enfim, pra todas as coisas. Mas quando falasse ali da fofoca, eu penso que não é nem... Tipo, quando a pessoa não está fofocando sobre os teus problemas e que você contou, enfim, que você confiou a ela, as pessoas estão usando isso contra você. Por exemplo, que falasse ali, porque um pastor fazendo isso, um pastor com esse problema. Quando não é falando pros outros, é usando contra você. Tipo assim, tá, mas tu vai fazer isso, mas tu fez aquilo lá. É uma espécie de julgamento. Entendeu? Também. Os olhares. E isso matou e continua matando muitas pessoas. Então, né? com certeza. A outra estratégia magnífica do inferno é o Instagram, né? Porque o que acontece com o Instagram? A gente utiliza para levar o reino de Deus. Mas o Instagram, ele atrai olhares, né? É exatamente o que acontece dentro da igreja, né? Às vezes você se sente mal porque você acha que existem olhares em cima de você ali no aspecto julgador, tipo, julgando você. Então você prefere ficar fechado ali, né? Você com você Low mesmo. profile. Exatamente. Só que, meu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não me assusto com nada que qualquer pessoa me fale, de coração. A pessoa pode ser um líder da igreja, ele pode sentar na minha frente e falar assim, pastor, a real, eu gosto da pessoa do mesmo sexo, mano. Eu sou homossexual. Pra mim isso não tem, isso não é o problema. Isso não é o problema. Porque eu não conheço o passado dessa pessoa. Às vezes houve abuso no passado, às vezes houve, não sei, coisas que talvez nem ele mesmo se lembre na infância, que criaram traumas que vão perdurar a vida inteira dele. Eu acho que a grande questão do negócio está o que fazer com essa informação. Porque Deus pode gerar cura, Deus pode gerar transformação, cura no aspecto das emoções, eu falo, não da homossexualidade, mas cura no aspecto das emoções, né? Em relação ao sentimento, Deus pode gerar uma modificação no sentimento, sabe? Tipo, eu gostava disso, gostava da pessoa do mesmo sexo, agora eu gosto da pessoa do sexo oposto. Eu acho que Deus pode gerar essa modificação, né? Só que a grande questão tá aí. Se a gente não se amar, se a gente não vencer a fofoca em amor, se a gente não vencer o olhar julgador em amor, esse processo ele não vai acontecer. E ele tem que acontecer. Porque senão a gente perde a essência de ser igreja, né? Tem algumas pessoas que vieram para minha igreja depois da pandemia, uma família específica que nos primeiros cultos eles ficaram, depois, né, eles contaram pra gente que a moça ficou assim, como que o pastor tá de joelho chorando lá na frente, gente?
Como é que pode uma coisa dessa? Porque na igreja anterior que ela vinha, os líderes, os pastores, eles eram instruídos e assim, meio que como uma ordenança. Não vai em apelo na igreja, mesmo que fale com você. Porque as pessoas não podem entender que você está passando por um problema. Então não se ajoelhe lá na frente, não chore na frente da igreja. Seja um super-homem. E é absurdo isso que eu tô falando pra vocês, não é? Sim. Mas é mais comum do que vocês imaginam. É praticamente pegar as vulnerabilidades daquela pessoa e esconder. Esconder que existem. Exatamente. E falando nessa questão, falaste das redes sociais, a gente falou anteriormente também sobre a fama, né? E, claro, com a profissão digitais influencers, veio junto também essa questão de espalhar boas notícias através das redes sociais, né? E cada vez mais isso tem sido mais forte, né? Mais nomes têm se levantado dentro da igreja, ganhando destaque, ganhando seguidores nas redes sociais, podendo levar algumas palavras, enfim. E eu queria saber o que tu pensas em relação a isso, justamente porque muitas pessoas também têm se colocado nessa posição de tipo, vou tentar ser, já buscando essa fama, e não, na verdade, o que seria o verdadeiro propósito, né? Que é espalhar essas boas notícias. Ontem, inclusive, a gente falava com o Luca aqui no podcast, e foi bem interessante que ele falou isso. Cara, evangelismo pra mim não é só, tipo, a rede social. O evangelismo pra mim, tipo, eu sento na mesa com o cara e eu vou conversar com eles, vou trocar ideia. Eles não vão saber nem que eu sou cristão primeiro, e depois eu vou... Cara, eu penso dessa forma, Jesus me salvou e tal. E na verdade, essa notabilidade, né, nas redes sociais tem cada vez crescido mais, e com isso levantando pessoas que buscam apenas a fama. Queria saber o que tu pensa sobre isso. Eu acho que, assim, basicamente pra mim as redes sociais ela precisa ser uma extensão da minha vida com Deus. Então o que eu posto lá tem que ser verdadeiro. Se parte de um teatro, eu tô pecando ali, eu tô sendo falso, né? Então eu quero confessar algo pra vocês. Há 3 anos eu recebo uma cobrança, assim, de Deus, do Espírito Santo ali, mensalmente, para estar mais ativo nas redes sociais. Eu não sei qual o propósito, o que Deus vai gerar, o que Ele vai fazer em relação a isso. Esse ano, eu falei assim, pô, eu não aguento mais, né? Eu sentei com a minha esposa, eu tava conversando, eu falei, eu não aguento mais, parece que o Espírito Santo tá aqui, ó, sabe? Tipo assim, cara... Qual é o teu problema? Teu celular tá aí, eu só quero que você... Tô aqui te falando e tu não tá ouvindo. Né? E de verdade, vocês vão conversar com a minha esposa, vocês podem perguntar isso pra ela. Há 3 anos, essa cobrança. Então, em dezembro do ano passado, eu realmente decidi. Só que eu tenho uma dificuldade exatamente com essa questão do ser verdadeiro. Por exemplo, o avivamento em Asbury. Começou a acontecer, rolar, etc e tal. E estrategicamente, pensando em marketing, você não tem muitos dias para estender o assunto. Você precisa postar alguma coisa. Então, o que o pessoal começou a fazer? Pega os vídeos da internet, começa... Só que cada um dá a sua própria opinião. Eu acho que o problema está aí. Vi pastores de renome, pastores que eu gosto, falando que aquilo não era um avivamento. Porque o iHope também tem uma sala de oração 24/7. Só que o iHope foi uma coisa programada, foi uma coisa planejada, dado por Deus também. Não quero desmerecer de forma nenhuma o iHope em Kansas, até porque, na minha opinião, aquela torre de oração está sustentando a igreja mundial, há muito tempo, sabe? Nós temos que, assim, orar por eles e valorizar tudo que eles fizeram, porque, primeiro, levaram a palavra de Deus em lugares inacessíveis completamente, né? Através da internet, enfim, dessa parte de comunicação. E eles estão lá orando realmente pelo mundo inteiro, cara. Tem sessão que é em português, tem sessão em inglês, tem sessão em japonês. Os caras estão fazendo... Então, não quero que vocês... Tô dando só abrindo esse parênteses, porque de forma nenhuma eu quero transparecer que é menor. Mas o que está acontecendo em Asbury foi algo completamente doce, puro e, assim, fluido. Como você sabe disso, Eric? Eu consegui o contato de um cara que estava lá. Eu não pude ir pra lá,
Eu falei, eu preciso conversar com alguém. Porque eu não posso postar nada. Por que eu vou postar? Vou postar o que os outros estão postando? A opinião está dividida. Nossa, que máximo que está acontecendo. Não, isso não é avivamento, é só o ajuntamento. É bem legal, mas eu falei, não, eu preciso de alguém que está lá. Consegui. Deus, assim, cruzou o meu caminho com um cara que, inclusive, fazia parte da organização, estava no primeiro dia, junto com o pastor que iniciou. E ele me escreveu, tem até a conversa que ele me escreveu, e no final ele fala assim, meu amigo, o que está acontecendo aqui não é nada forçado, não é nada teatral. Ele escreve assim, é tudo muito... Eu não tenho como expressar o quanto isso é puro e doce. Aí eu falei, bom, agora eu posso falar a respeito do assunto. Sabe? E falei assim, com o Espírito Santo tomando meu coração ali, porque eu realmente sabia o que estava acontecendo. Então eu acho que o cuidado é esse, sabe? Tipo assim, não adianta, se não for verdadeiro, se não for uma extensão, não adianta eu postar uma foto da minha família, né? Inclusive tem pessoas que estão cuidando do meu Instagram a partir de janeiro desse ano, com essa decisão que eu tomei. E daí vem lá na programação do mês, foto com a família. Como é que eu posto uma foto com a minha família, sendo que na noite anterior minha esposa quase se... Não aconteceu, só tô dando um exemplo, tá? Quase se pegamos lá. Metáfora. Por favor. Não cortem nessa hora, pelo amor de Deus. Então, assim, como é que eu posso, tipo assim, tem um sentimento com meu filho que, que coisa, esse menino só pronto, esse menino não sei o que, e eu não tenho paz dentro da minha casa, mas porque tá na programação das postagens, eu preciso postar uma foto sorrindo com a minha família. Isso é falso, né? Então eu acho que o cuidado é esse. E eu também identifico o seguinte, para mim isso é uma questão ministerial, não é business, não é meu desejo. É um braço, né? Até porque assim, eu vou jogar real. Pô, pra mim é difícil, velho, ficar toda hora fazendo stories. Às vezes eu tô adorando, falo, pô, não precisava gravar esse momentinho, mas fala, coisa chata, velho, deixa pra lá, não vou gravar coisa nenhuma, ninguém precisa saber disso. Mas a real é que se você quer estar na internet, as pessoas precisam saber, sabe? Então eu tenho essa dificuldade, eu tenho que ser intencional nisso, então eu vou fazer, eu vou gravar, né? Mas pra mim eu tô enxergando isso como algo ministerial e não seguindo a onda, né? E você vê, meu, tipo, o Eduardo Nunes está pregando agora que, cara, esse cara sobe no altar, pra mim é uma referência, né, como pastor. Então, você vê que o Instagram dele não tá diferente daquilo que ele tá liberando, daquilo que ele tá vivendo. Justamente quando a gente falou sobre isso com o Luca Martini ontem, a Natália entrou nessa questão, e ele falou assim, eu uso as redes sociais, na verdade, para postar aquilo que eu já vivi. Ele falou assim, eu não consigo postar qualquer coisa no meu Instagram que eu não tenha vivido. Sim. Ele falou, porque a gente questionava em relação ao evangelismo, como evangelizar pelas redes sociais e tal. E ele falou assim, eu preciso então evangelizar alguém, estar com a pessoa, estar no ciclo em que ela está, sair da minha bolha, ir até ela, pra depois eu fazer uma postagem e publicar. Sabe? Daquilo que já aconteceu. E a gente questionou também em relação a, lógico, que a mídia crescendo, a gente consegue alcançar mais lugares que antes a gente não conseguiria. Sim. Como tu falou, contato com uma pessoa Pois de fora, através pelo Instagram. Né? Pelo Instagram, enfim. Mas como com isso crescendo, paralelamente, cresce a cultura do cancelamento. O que tu vê sobre isso? O que tu pensas sobre isso em relação à cultura do cancelamento? Sinceramente, assim, pra mim, isso daí não... Não deveria ser uma cultura, né? Não, assim, eu não sei se vocês usam esse termo aqui no Sul, mas pra mim não fede, não cheira. A gente usa. Demais, sabe? Assim. Porque assim, escuta falar bastante sobre se isso, eu parto de um princípio que eu estou sendo verdadeiro, se eu parto de um princípio que o que eu tô fazendo é uma coisa correta e que Deus realmente pediu pra eu fazer aquilo, se eu for cancelado, aí problema de quem quiser me cancelar. Eu só não posso me vender. Eu não posso mudar meu discurso pra agradar, pra não ser cancelado, sabe? Tipo, pra mim isso é uma coisa assim inadmissível, né? E nós cristãos, a tendência das nossas mídias sociais, elas caírem, ela é muito grande. É muito grande. Porque hoje tudo ofende. Hoje, por mais que você fale bem explicadinho, então se você quer falar sobre política, ofende. Se você ofende sempre quando for oposição, né? Claro, né?
Então, você vai falar sobre homossexualidade, ofende. Você vai falar sobre ideologia do gênero, ofende. A nossa opinião como cristão, ela não está valendo mais de nada. Porque a nossa opinião, ela se tornou uma oposição ao que o mundo está pregando. Então, ninguém quer nos respeitar, eles só querem cobrar respeito, né? Só que eu acho que nós temos que ser verdadeiros dentro das redes sociais e se houver um cancelamento, um bloqueio, seja lá o que for, né? Aí, paciência, né? Eu, por exemplo, estou sendo, nem tenho muitos seguidores, mas estou sendo mais ativo nas redes sociais porque eu realmente entendi um pedido de Deus em relação a isso. Sabe, olha, eu preciso que você faça. Agora, se por um acaso a minha conta for bloqueada por algo, eu vou olhar para Deus e falar, Senhor, aí eu tava tentando, né? Fiz até aqui, mas o Instagram caiu, derrubou. Tava te ouvindo. Né? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Agora tem uma outra coisa que, na minha opinião, é o problema maior de tudo. O problema maior de tudo, eu vou falar uma coisa, eu não quero, espero que vocês não se ofendam e vou tentar explicar bem aqui, porque eu não quero que se torne uma heresia para quem estiver escutando. Para mim, a igreja não foi chamada para transformar ninguém. Para mim, quem transforma é o Espírito Santo, que está se manifestando dentro da igreja. Mas eu não sou o Espírito Santo. Eu sou o pastor que o Senhor me colocou ali dentro da igreja. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o papel da igreja, na minha opinião, nesse mundo? É amar. Então, eu posso falar sobre homossexualismo, mas eu preciso falar com amor. Eu não preciso tacar o pé, falar que é doença. Sabe, eu posso falar sobre ideologia de gênero, só que eu preciso falar com amor. Sabe, eu acho que partiu do momento assim que realmente as suas palavras se tornam ofensivas. Eu não sei se vem de Deus, porque a Bíblia já nos ofende pra caramba. Pra que eu vou entonar minha voz ainda pra ofender mais ainda? Sabe, não carece, não precisa. Vou dar um exemplo pra vocês. Entrou um travesti uma vez dentro da igreja. E a nossa igreja é assim, tem um café na frente, tem um estacionamento do lado. Mas para quem entra pelo café, desce uma escada e todo mundo consegue fica na lateral, mas todo mundo vê. Então, de repente, desceu um travesti de 1,90 m, né? Com uma saia branca que não cobria quase nada, com um top branco que também não cobria quase nada, uma bolsa. E a igreja automaticamente, como se fosse qualquer pessoa que desceria ali, todo mundo ia olhar, porque o movimento automaticamente causa o desvio da atenção. Mas quando a igreja olhou, né, era uma pessoa que, em teoria, se você fosse julgar aos olhos humanos, ela não estaria vestida de forma adequada, não seria uma pessoa adequada para frequentar uma igreja. Como que ele entrou dentro da nossa igreja? Ele já tinha tentado entrar em 3 igrejas que estão ao nosso redor. Porque ele escutou uma música, ele se sentiu atraído por aquela música. Ele estava atrás, a nossa igreja não sabia que aquele prédio atrás era uma igreja. Então ele tentou ir em 3 igrejas ao redor e eles não deixaram ele entrar, exatamente porque ele não estava vestido adequadamente. Quando ele chegou na nossa igreja, ele contou depois, isso aqui é uma igreja? Pô, é uma igreja. Já tentei em 3, não deixaram, vou tentar nessa aqui também. E ele viu que o som que ele tinha escutado estava vindo lá de dentro. E para surpresa dele, a pessoa que estava na porta era minha cunhada, a pastora Miriam, e ela falou assim, pode entrar, pode entrar. E esse rapaz começou a frequentar a nossa igreja. Nos primeiros dias, ele ia com aquela roupa. Nas primeiras semanas. Sabe por que ele ia com aquela roupa? Porque depois do culto, ele ia para o trabalho dele. Né? E o Espírito Santo falou para nós, como líderes da casa, não façam nada. Não expulse o demônio, não vá pôr a mão na cabeça e olha, eu quero expulsar o demônio. Não façam nada, apenas amem. Sabe aonde nós ganhamos esse rapaz? Um dia que ele estava no culto de jovens, nós tínhamos feito hambúrguer. E ele estava lá, eu entreguei uma vassoura para ele. Falei, cara, não falei cara porque na época a gente ainda tratava ele como o nome feminino porque era o que ele queria. E nós respeitamos isso. Pode ajudar a gente? Quando eu entreguei a vassoura na mão dele, ele falou que ele se sentiu a pessoa mais útil que existe no mundo, porque ele estava varrendo uma igreja. Com o tempo ele chegou pra gente e falou assim, ó, meu nome é tal, meu nome masculino é tal, minha história é tal. Aí ele falou, eu tenho uma dívida lá com
com o centro de prostituição lá, não consigo sair, nós ofertamos a dívida, tiramos de lá, alugamos um lugar para ele. Para mim esse é o papel da igreja, é amar. Nesse mesmo tempo, tem um advogado famosíssimo na nossa cidade que se converteu na nossa igreja. Sabe o que ele fazia no meio do culto? No meio da mensagem? Ele ia para a porta fumar. Porque a nossa igreja tem uma portona enorme, aberta. A pessoa fumando lá dentro, o que você acha que acontecia dentro da igreja? Sentiu o cheiro de Não, completamente. E a galera que já lutava contra o vício do cigarro aqui, né? Algumas pessoas... Pois é. Algumas pessoas chegaram a falar com meu irmão, por exemplo, o pastor Alexandre, falou assim, o senhor precisa fazer alguma coisa. E o Espírito Santo falava para ele, não faça nada. Não faça nada. Nós somos obedientes à voz do Espírito Santo. Num acampamento que nós estávamos fazendo, esse homem estava lá. Nós fizemos um culto da fogueira com jovens, foi bem sobrenatural. E nós não pedimos nada, não falamos nada, mas no meio desse culto, esse homem tira um maço de cigarro, joga lá e fala assim, eu nunca mais vou fumar na minha vida. Nossa. Então, assim, para mim, a igreja existe para amar. Isso, para mim, quando eu vou para a rede social, tem que ser a mesma coisa. Sabe, eu acho que o jeito de falar, eu acho que o jeito de expor, eu acho que falta sabedoria. Sabe, às vezes tem algumas pessoas que criam mais problemas pra gente estar fazendo um trabalho sério do que eles pensam. Eles acham que pode ter milhares de seguidores. Sabe, às vezes as pessoas estão ali só pra ver o circo pegar fogo, porque é isso que acontece, né? Eu recebi esses dias uma crítica em cima desse vídeo que eu fiz, né, até o Matheus que tá aqui comigo, né? Eu mostrei pra ele, falei, cara, olha isso aqui, um cara falando lá, como é que é o termo que ele usou? Histeria coletiva. Na hora o espírito profético, eu não penso que é fácil pra mim não, viu? Quando você carrega o espírito profético, você quer responder na mesma intensidade que vem. Porque quem carrega o espírito profético tem muito assim, eu vou defender a igreja, eu vou defender o altar, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas na hora eu falei assim, não, hoje eu preciso ser pastoral com esse cara. Não dá para eu ser profético. Eu escrevi para ele, cara, eu respeito, eu escrevi inconscientemente ali, acabei clicando para mandar só para ele, não foi nem pro post. Escrevi algumas coisas para ele, falei, eu respeito a tua opinião, mas eu vou expor meu lado. Não é uma histeria, não tem ninguém gritando, não tem ninguém girando, não tem ninguém eu falei, as pessoas só estão prestando um culto, né? Eu falei, então, eu acho que a tua análise está errada. Eu falei, e daí ele começou a falar que Deus não existe, etc e tal. Eu falei assim, se o senhor puder, essa noite faça uma oração. Se Deus, se você existe, estou te dando uma oportunidade essa noite de mostrar que você é real. Se nada acontecer, meu amigo, você continua com essa sua ideia aí, né? Ele me respondeu algumas outras coisas lá, batendo o martelo, eu falei, bom, não vou responder mais nada. Então eu acho que é isso, sabe? Tipo, em relação às redes sociais, elas têm que transmitir realmente o amor de Cristo, aquilo que nós pregamos, tem que ser verdadeiro, né? E se a pessoa realmente estiver buscando algo para o seu enriquecimento próprio, é a mesma coisa que acontece dentro da igreja. Não seria diferente no Instagram, né? O que acontece dentro de muitas igrejas é isso, é o homem estando no centro, a parte financeira sendo toda para esse homem, para que ele possa enriquecer, para que ele possa fazer as coisas, e o Instagram não seria diferente. Mas não significa que esteja certo. Para mim isso está errado. Então, você que está nos assistindo, por favor, não nos cancele. Não nos cancele. Por qualquer coisa. E me siga, por favor. Me siga, Érico, claro. Se nos cancelar, a gente não vai ver também. É, isso aí. Érico, a gente poderia ficar aqui falando por muitas horas. Tem muito assunto, muito conteúdo para falar, mas foi um prazer te receber aqui no nosso CTcast. Nosso quarto entrevistado. Então, prazer te receber aqui. E que bom poder compartilhar desse tempo de mesa aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal que está em casa também vai usufruir muito de todo o conteúdo explanado hoje aqui no CTcast. Eu também agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É isso, eu nem tenho mais palavras já tô... Tô velho que tá acabando. Isso aí, Dani. Terminamos mais um, então. E bora pra próxima. Deus abençoe, gente. Gente, você que tá em casa, nos assistindo aqui no CTcast, siga a Caverna das Tribos nas redes sociais. Nós somos Caverna das Tribos em tudo. Também se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse link com todo mundo, pra todo mundo vir assistir, que eu tenho certeza que será especial. E ó, se você quiser acompanhar tudo que rolou no Mutação Festival, Caverna das Tribos em qualquer rede social. A gente volta no próximo episódio. Até lá. Falou. Tchau. Valeu.